Ronaldo, Oi. o Gustavo me mandou para você aceitar ele. Não tem nada aqui. Não apareceu nada dele. Minha tela está compartilhada com vocês. O que aparece para vocês aí está aparecendo para mim também. Não tem solicitação dele aqui. Aí, agora sim. Agora apareceu. Então, a aula está sendo gravada, é o nono ano A. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro, tá bom? Então, página 31, exercício 1, letra B. Então, notação ali, ele te dá a lei de formação, né? O y igual a menos x mais 2. E ele quer que você construa o gráfico. É o mesmo que nós fizemos ontem, né? No item A. A partir dessa lei de formação, você cria, atribui valores para x. Então, o primeiro valor de x aqui, ó, menos 3. Com esse valor de x, você vai achar o valor de y. Tá bom? Depois o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2. Cada parzinho ordenado que você vai escrever, x e y, você marca o ponto no plano cartesiano e traça o seu gráfico. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Chegou alguém aqui. Felipão. Ana Clara Pellegrini, alguma dúvida do que é para fazer? Não, Ronaldo, obrigada. Beleza. Gente, ficou fácil, né? Muito facinho isso. Alguém já fala para mim qual é o par ordenado aqui? Quando x igual a menos 3, quanto vale o y? 5. 5. E aí você vem no plano cartesiano e marca lá, ó, menos 3 no eixo x e 5 no eixo y. É esse ponto lá em cima, ó. Menos 3 no eixo x e 5 no y. Quando x igual a menos 2, quanto vale o y? 4. 4. Isso, marca lá de novo. Menos 2 no eixo x e 4 no eixo y. Quando x igual a menos 1? 3. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Olha como já está definindo aqui a minha reta, né? Os pontos. Observem, ó, que pela minha lei de formação, o valor, lembrando, né, que eu tenho y igual a x mais b. Né, toda função do primeiro grau tem essa característica, né? E o a e o b são coeficientes. Quando o a é negativo, ou seja, menor do que zero, a minha função, meu gráfico é decrescente, né? Então já dá para perceber que a hora que eu juntar aqueles pontos ali criando uma reta, será uma reta decrescente. Né? Bom, quando x igual a zero, qual o valor de y? 2. 2. Quando x igual a 1? 1. Isso, quando x igual a 1, o y igual a 1 também. Deixa eu marcar aquele ponto lá, ó. 0 no eixo x, 2 no eixo y. Observe que é onde cortou ali o meu eixo y, né? Passou ali em cima do 2 ali, na ordenada. E 1, meu pontinho aqui. 1 para o x, 1 para o y, né? 1 é o meu domínio e 1 também a minha imagem. Quando x igual a 2, qual o valor de y? 0. 0. Portanto, ele está aqui cortando em cima do eixo x, né, das abscissas. Pronto. Já dá para eu construir a minha reta.
É só juntar todos esses pontos aqui. Simplesinho demais, ó. Venho aqui e tenho o meu segmento de reta. Tá? Que eu posso estender, isso poderia ser maior também, né? Um segmento de reta aqui. Ou mais para baixo. De qualquer forma, ele segue esse padrão aqui, né? Passando por aqueles pontos ali. Dúvidas? Ficou fácil? Ficou fácil tudo isso? Ficou. Né? Então, olha só que a gente pode, além de ficar uma resolução mecânica, que eu não gosto muito, né, de decoreba assim, a reflexão aqui é sempre assim, ó, na hora que você olha a sua função, você já sabe que o A é menor que zero, então a sua função é decrescente. Sua função é decrescente. Outra coisa que é importante é sabermos onde a minha reta vai cortar o eixo Y e onde ela corta o eixo X. Observe, ó, que para cortar o eixo Y, o meu X é 0, então o meu Y é 2. E ela cortou ali o meu eixo Y no ponto 2. E quando o meu Y foi 0, o meu X foi 2. E aí ela corta o eixo X nesse ponto 2. São os dois pontos mais importantes no gráfico, onde a reta corta os eixos, tá? Onde ela corta os eixos. Olha, dá uma olhada aí no material de vocês, no item A e no item B. Existe um padrão que se repete nos dois, no ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Dá uma olhada. Nesse item B aqui, o meu gráfico cortou o eixo Y no ponto 2. E no gráfico de cima, no item A, o meu gráfico cortou o eixo Y no ponto -1. Se eu criasse, vamos ver se alguém enxerga um padrão aqui, ó. Se eu criasse uma outra função, y igual a, deixa eu pensar, 3x mais 4. Sem construir o gráfico, de cabeça. Vamos ver se alguém percebeu o padrão, hein? Onde o meu gráfico vai cortar o eixo y? Nessa função aqui, 3x mais 4. Quem arriscaria um chute aí? Onde a minha função cortaria o eixo y? Ou seja, para cortar o eixo y, o meu x é igual a 0. Deem uma olhada nas funções do item A e o item B. Olha onde os gráficos cortaram o eixo y. Veja se vocês observam um padrão aí. No 0 e 2? Onde? No 0 e 2. No item B, isso, no item B, ele cortou no ponto 2, né? Onde x é igual a 0, y é igual a 2. Então, ele cortou no ponto 2, no item B, né? Na segunda função aqui. Na de cima, ele cortou no ponto -1. Tem um padrãozinho aqui, uma lógica, que eu gostaria que vocês percebessem para poder me dar a resposta nessa outra função que eu criei aqui, ó, 3x mais 4, sem construir o gráfico, já consigo saber onde o gráfico vai cortar o eixo y. Estou deixando vocês pensar um pouquinho aí para ver se é alguma coisa. Olha só, gente. Para cortar o eixo y, o meu x tem que ser 0. Olha essa segunda função minha aqui, menos x mais 2. Se o meu x é 0, o meu y só pode ser 2, que é exatamente o valor de b.
Se o meu x é 0, o meu y só pode valer 2. O valor de b. Olha na primeira função, onde eu tinha 3x menos 1. Se o meu x é 0, o meu valor de y só pode ser o menos 1, que é exatamente o valor de b ali, ó, o termo independente na minha função. Nesse outro exemplo que eu criei aqui, 3x mais 4, o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y é igual ao termo independente b, que é o 4. Por quê? Porque o x é 0. 3 vezes 0, 0. Então, o valor de y será o próprio 4. Deu para pegar essa ideia? Quintino, entendeu isso? Eu consegui entender. Tá um pouco confuso, mas deu para entender sim. Olha só, o ponto importante é onde o gráfico corta o eixo y. Para cortar o eixo y, o meu x precisa ser 0. Meu x precisa ser 0. Então, nessa função aqui, menos x mais 2, se o meu x for 0, o meu y vai ser 2, exatamente o valor do termo independente b. E olha lá, o meu gráfico passou exatamente em cima do ponto 2 aqui no gráfico. No de cima, a minha função 3x menos 1. Para eu saber onde o meu gráfico corta o eixo y, o meu x precisa ser 0. 3x menos 1, x igual a 0, então o y vale menos 1. Exatamente o valor do meu termo independente. E aí o meu gráfico aqui, que vocês já construíram ontem, olha, ele vai passar aqui em cima do menos 1. Nessa outra função que eu criei aqui, aleatório, 3x mais 4. 3x mais 4. Para eu saber onde o meu gráfico vai passar em cima do eixo y, o meu x tem que ser 0. Se o meu x for 0, 3 vezes 0 é 0. Então, o valor de y vai ser 4. Exatamente o valor do termo independente b. Então, esse meu gráfico aqui passaria em cima do ponto 4 no eixo y. Melhorou um pouquinho aí essa ideia? Vamos trabalhando essa percepção aí, que vocês vão ver que sempre funciona, né? Quer ver só? Deixa eu voltar aqui uma página. Volta na página 28 para mim, por gentileza. Na página 28. Olha aquela funçãozinha que eu tenho ali, a primeira. X mais 2. Olha onde o meu gráfico passou em cima do eixo y aqui. Exatamente no ponto 2. E é o meu termo independente b. O meu b vale 2. E o meu gráfico passou em cima desse ponto 2. Conseguiram perceber? Gustavo? Sim. Beleza? Olha o segundo exemplo. A minha função é menos 2x menos 3. O meu termo independente b é igual a menos 3. E olha onde o meu gráfico passou no eixo y aqui, exatamente no ponto menos 3. Então, quando você olha para a sua função, o termo independente que está ali vai ser exatamente onde o gráfico vai passar no eixo y. Por quê? Porque é nesse ponto onde o x é igual a 0. Então, os dois pontos mais importantes do gráfico é quando x é igual a 0 e quando y é igual a 0. Porque aí você encontra o cruzamento com os eixos cartesianos. Deu para entender? Deu. Deu? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Falta o terceiro
terceira construção aqui, né? Terceiro gráfico. A função agora é y igual a menos 3. Y igual a menos 3. Bom, valores aleatórios. Quando x igual a menos 4, qual vai ser o valor de y? Menos 7? Não. O y é igual a menos 3. Menos 3. Menos 3 mesmo. O meu valor de y continua sendo menos 3. Ah, sim, nossa, eu não tinha reparado nisso. É uma constante. Aí eu marco o ponto ali, ó. X igual a menos 4, y igual a menos 3. Opa, errei. Aqui. X igual a menos 2. Quanto vai valer o y? Menos 3 também? Menos 3 também. É constante. X igual a menos 2, y igual a menos 3. Não tem valor de x aqui na minha função, ó. Ele está dizendo que todo valor de y é igual a menos 3. Quando x for 0, qual o valor de y? Menos 3. Então, olha lá, passa aqui também, ó, no meu ponto menos 3 ali no eixo y, né? Quando x igual a 3, o meu y vai ser menos 3 também. 3 e menos 3. Quando x igual a 6, o meu y menos 3 também. É uma constante. E aí eu tenho o meu gráfico. Meu gráfico, portanto, é um valor constante. Deu para entender? Lívia Carnielli, alguma dúvida? Nenhuma. Tá fácil demais, né? Tá fácil ou não? Não exagera também, né? Tá fácil, sim. Matemática é assim, gente. Eu sempre falo para o pessoal. Tem hora que é difícil, a parte teórica, tem hora que é difícil, eu concordo com isso. O capítulo 11 era muito teórico e complicado de entender. Só que com persistência, né? O passo de formiguinha, um passo de cada vez, o milagre acontece, as coisas começam a encaixar, tá? Então tá aí, bem tranquilinho. Vamos fazer o próximo exercício, que é na página 32. Página 32 aqui. É um exercício adaptado da PUC. Considere a função afim. Afim, então, é a função do primeiro grau, né? Com f dada por f de x igual a x mais b. É a nossa forma genérica. Com a e b reais. Números reais, né? E aí ele diz, o f de menos 3 é igual a 3. Ou seja, quando x vale menos 3, a minha imagem é 3. E quando f de 3, para o f de 3, a minha imagem é menos 1. Então, quando x igual a 3 positivo, a minha imagem é menos 1. Ele quer que a gente calcule os valores de a e b, ou seja, a lei de formação desses dois pontos coordenados. Na aula de ontem eu falei que quando nós temos dois pontos no plano, a gente já consegue definir uma reta, né? A gente não precisa daquele monte de ponto que a gente calculou no exercício anterior. A gente só precisa de dois pontos. Nesse exercício aqui, ele forneceu para a gente dois pares ordenados, que são menos 3 para o valor de x e 3 para a imagem, o valor de y. E forneceu o 3 para o valor de x e o menos 1 para a imagem. Com esses dois pontos aqui, já é o suficiente para a gente construir uma reta, né? Um segmento de reta. Então, eu já consigo definir a minha lei de formação. Quem lembra como a gente faz isso?
Eu fiz apenas um exemplo ontem, né? Alguém lembra como a gente faz isso? A gente monta um sisteminha, sistema de equação. A minha função é do tipo ax mais b é igual a y, ok? No meu primeiro ponto aqui, ó, ele está dizendo que o meu x vale menos 3. Então, eu substituo aqui, ó, a igual a menos 3. A igual não, A que multiplica o x que vale menos 3. Mais o valor de B que eu não conheço. Isso tudo eu sei que vai ser igual a 3 positivo, que é a imagem, né? Aquele meu ponto, ó, era menos 3 e 3. Portanto, o x vale menos 3 e o y vale 3. Ok, aqui eu posso ajustar, né? Menos 3 vezes A mais B igual a 3 mesmo. E aqui eu tenho a minha primeira equação. Como que eu monto a segunda equação? Eu uso o meu segundo ponto. Montem aí para mim, por gentileza. Eu tenho a equação 1. E vou montar a minha equação 2. Mesma ideia. AX mais B igual a Y. Como fica? 3 vezes A mais B igual a menos 1. Isso. 3 vezes A, porque o X vale 3, né? Então 3 que multiplica A, né? Mais o valor de B igual a menos 1. E eu tenho a minha segunda equação aqui, ó. Monto o sisteminha e me informem, por gentileza, o valor de A e B. Alguém não entendeu? Não fiquem com vergonha, eu preciso falar, porque eu não estou vendo vocês, eu preciso saber se alguém não entendeu isso. Alguém não sabe usar o sisteminha, sistema de equação? Eu, Ronaldo. Eu não entendi muito bem, não. Você não entendeu como eu montei aquilo? É, também. Ó, toda função do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a y. Ax mais b igual a toda função do primeiro grau é escrita dessa maneira, né? Eu tenho o coeficiente a e o termo independente b. O x é a minha variável e o y a minha imagem. Ele forneceu para mim 2 pontos, ó. O primeiro ele está dizendo ali que o f de menos 3 é igual a 3. Portanto, ali eu tenho que o x e o y, 2 pares ordenados, são iguais a menos 3, que é o valor de x, e o valor de y, o 3 positivo. Até aqui tudo bem? Tudo beleza. Beleza. Então, se o meu x vale menos 3, eu volto aqui na minha função, ó, e coloco a que multiplica menos 3, que é o valor de x, mais b vai resultar na imagem que é o 3 positivo. Entendeu? Entendi. Beleza. A que multiplica menos 3, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, menos 3 que multiplica A mais B igual a 3. Pronto, tenho a minha primeira equação. O exercício forneceu para mim um segundo ponto. E eu preciso apenas de 2 pontos para definir a minha reta, né? Nesse segundo ponto, ó, meu x e y são... O valor de x é o 3 e o valor de y, menos 1.
Eu fiz a mesma substituição aqui em vermelho, ó. A que multiplica x, o x vale 3, então é o 3 que multiplica o A. O valor de B eu não tenho, e a minha imagem vale menos 1. São os dois pontos, que é o ponto que ele me deu ali, os pares ordenados, x e y. E aí eu montei a minha segunda equação. Entendeu? Entendi. Beleza. Com as duas equações, agora eu monto o sistema de equação. O sistema de equação, nos alguns capítulos anteriores, eu passei para vocês o sistema de equação do segundo grau. Do primeiro grau, vocês começaram a ver lá no 7º ano, devem ter visto um pouquinho no passado, e a gente está relembrando. A ideia é a mesma, não muda nada. Vou pegar aqui em verde, vou pegar a minha primeira equação, menos 3A, mais B, igual a 3. A segunda equação, 3A, mais B, igual a menos 1. E aqui eu tenho o meu sistema de equação. Meu objetivo ali é eliminar uma das variáveis. Eu tenho duas, né? O A e o B. E eu preciso eliminar uma delas. Como que eu faço para eliminar uma das variáveis? Multiplica por menos 1 em cima. Em cima, ok. Tanto faz o lugar, viu? Pode ser em cima ou embaixo. Já vi que vocês têm uma certa tendência a multiplicar em cima. Então, menos 3A. Multiplicar por menos 1. Oi? Porque já tenho 3A com 3A. Aí ele queria eliminar o B aqui, né? Não tem necessidade. Embaixo eliminar o A também, ué. Pode eliminar o A, perfeito. Nem eu tinha isso, para falar a verdade, viu? Já ia eliminar o B ali no automático. Então é só somar aqui, ó, já elimina o A. Já elimina o A. Menos 3A mais 3A, bem observado por vocês aí, mais atentos do que eu, já elimino o A. Gustavo Pellegrini, percebeu isso? Sim, Ronaldo. Beleza. B mais B, 2B. B mais B, 2B. Igual 3 menos 1, quanto dá? 2. 2, perfeito. Isolo B agora, B igual a 1, né? Pronto. Da minha funçãozinha, ó, eu tenho ali f de x igual a x mais b. O valor de b eu já achei. F de x igual a x mais 1. Falta eu achar o coeficiente a. Só eu substituir em qualquer uma das minhas equações, né? Pega ali o 3a mais b igual a menos 1. O seu b você já sabe. Então, 3a mais 1 igual a menos 1. Calcula aí para mim. Fala quanto dá o valor de a. Menos 2/3. Isso. Menos 2/3. 3a igual, equaçãozinha no primeiro grau, né? Menos 1, menos 1. 3a igual a menos 2. Isolo o valor de a. Menos 2/3. Pronto. Tá feita a minha lei de formação. No lugarzinho do a aqui, ó, eu coloco menos 2/3. Daí, menos 2/3, que multiplica x, e o b vale 1. Está escrita a minha lei de formação. Dúvidas? Gustavo, entendeu isso? Pellegrini? Entendi, Ronaldo. Maravilha. Então, o exercício forneceu 2 pontos, já é o suficiente para você construir a sua lei de formação e construir o seu gráfico, né? Como ele queria aqui a minha lei de formação, está feito, né?
Está feito ali, menos 2/3 de x mais 1. Você já sabe que esse gráfico é decrescente, porque o valor de A é negativo, e sabe também que o seu o gráfico cortaria o eixo y no ponto 1 positivo aqui também, né? Que a gente já discutiu isso alguns momentos atrás aí. Bom, com essa lei de formação, f de x igual a menos 2/3 de x mais 1. No item B, ele pede para você calcular o f de 3 e o f de menos 6, e depois somar os dois. Portanto, quando x vale 3, qual vai ser o valor de y? Quando x vale menos 6, qual vai ser o valor de y? É isso que é para vocês fazerem. Entendeu o que é para fazer, Gustavo? Pelegrini? Não muito. F de 3, ou seja, a função de 3. Ele está dizendo para você que o x vale 3. Se o x vale 3, você joga ele na sua função, no lugar de x é o 3. E aí você calcula o valor de y, que é a sua imagem. Certo. No outro, ele está dizendo que o x vale menos 6. Ó. F de menos 6 é o valor de x. Pega esse menos 6, joga lá na sua função. No lugar de x, você põe o menos 6. Faz os cálculos e vai achar o valor de y, que é a imagem. Beleza. Depois que você achou os dois valores, é só você somá-los. Ele pediu a soma dos dois, né, das duas imagens. Lembrem-se sempre, f de x é a mesma coisa que y, né, que é a sua imagem. Dúvidas? Mais alguém? Lívia Carnieri, ficou fácil ou não? Ficou. Ficou, né? Aí, tá vendo como que é? É assim, devagarzinho, um passo de cada vez e a gente chega lá. Gente, o tempo está acabando. Eu vou dar só a resposta para vocês. Alguém já calculou quanto que dá? O f de 3? O meu deu 0. F de 3. A sua imagem deu 0? O f de 3 não é menos 1, que nem... A minha resposta aqui é menos 1. Então, porque foi dado no exercício o f de 3. Ele até deu, Pô, né? tô sendo inteligente, Bia. Falta só calcular o f de menos 6. Quanto que é o f de menos 6? 5. 5. Ele pediu a soma. Menos 1 mais 5. E o resultado, então, 4 positivo. Então, eu vou deixar para vocês calcularem aí. O f de 3 já até foi dado aqui, como a Bia já bem observou, f de 3 igual a menos 1. Só calcule, então, o f de menos 6, que vai dar 5, é o valor da sua imagem, né? Ele pediu a soma das duas, então, menos 1 mais 5, o resultado é 4. Quintino, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Tarefinha não vou deixar, ainda está com tarefa online, tá? Espero que vocês façam aí. E até semana que vem. Falou, Ronaldo. Tchau, Falou. Ronaldo. Falou. Tchau, tchau. Ronaldo. Falou. Beleza.